Olá, boa noite. Como vai você? Tudo bem? Eu acredito que sim. Como que foi o seu dia? Quem sabe corrido? Como o meu também foi, cansativo, mas nós vencemos ele e estamos aqui nesta noite para falar com você. Hoje, dia 27 de julho de 2026, eu, Silvia Maria, passando aqui para deixar algo no seu coração. Quando você ver esse áudio, esse vídeo, e se esse vídeo falar com você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que assim eu vou saber se esse vídeo falou com você tanto quanto falou comigo. Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu gosto de falar aquilo que eu passo, que eu passei e venci, por isso estou aqui. Esse por isso estou aqui é uma frase que eu vou levar comigo para toda a vida, porque foi o primeiro vídeo que eu gravei com o tema, esse foi o tema, por eu ainda estou aqui. E eu quero falar com você nessa noite sobre dias nublados também têm o seu valor, né? Olha, o tema é forte. Nem todos os dias amanhece com o céu azul. Há dias em que as nuvens encobrem o horizonte e o vento muda a direção e tudo parece anunciar que algo está errado. É curioso como nesses dias a nossa primeira reação é pensar que fomos deixados sozinhos. Hoje eu estava indo trabalhar e eu pego a Dutra, né? E chegou um determinado, tava sol quando eu saí daqui, até a metade do caminho tava sol. De repente, eu olhei assim e eu estranhei, eu via o tempo bem fechado, assim uma neblina muito escura, muito forte. Havia dois tempos aonde eu estava sol, mas aonde a direção aonde eu estava indo estava uma neblina, não era neblina normal, aquela branquinha que a gente vê, era uma neblina escura. E eu me assustei, eu olhei e falei, nossa, que parecia fumaça de queimado, sabe? Mas não era, era uma neblina bem escura. E tem dias que amanhecem assim na nossa vida. E a primeira coisa que pensamos é que nós estamos só. Mas é engano nosso, nós nunca estamos sozinhos. Mas nem todo céu nublado anuncia um fim. Às vezes ele apenas nos convida a confiar mais do que enxergar. Existe momento em que a vida parece um barco balançando sobre as águas agitadas. O coração se desespera. A mente imagina o pior. Nós seres humanos somos assim, né? Nós olhamos, sentimos e a nossa primeira reação é que estamos sozinhos, muitas vezes nos desesperamos e a nossa mente imagina o pior. A impressão que o silêncio de Deus significa ausência. Só que o silêncio nunca foi sinônimo de abandono. Às vezes nós nos vemos em situação nos dias nublados da nossa vida, porque o dia mau, ele chega de repente para nós. Ele não avisa quando vai chegar, ele não bate na sua porta e diz, olha, estou chegando, se prepara que eu estou chegando. Não, o dia mau ele vem sem avisar. Mas isso não significa que nós estamos sozinhos. Como hoje, por exemplo, aonde eu estava sol, um dia bonito. Mas o caminho à frente, por onde eu ia ter que passar, havia aquela neblina escura. Entende? Então, as coisas vêm sobre a nossa vida, ela não avisa. Ela simplesmente vem. Por exemplo, há uma passagem bíblica que eu gosto muito,
que fala quando Jesus estava no barco. Ele estava atravessando um lago, se eu não me engano, o lago de Genezaré, acho que é isso mesmo. Eles tinham que chegar do outro lado. Eles tinham uma missão para cumprir no outro lado. E quando eles saíram, o tempo estava bom, porque eles eram pescadores. Então, se o tempo estivesse mal, eles não teriam entrado naquele barco para atravessar o lago. Então, eu acredito que quando eles entraram naquele barco, estava sol, o tempo estava bom. Mas, de repente, o que acontece? As ondas se levantaram, o vento veio sobre aquele barco e eles começaram a remar e eles começaram a se desesperar. Mas aonde estava Deus? Jesus estava no barco, na proa, dormindo. Eles não estavam sozinhos, mas estavam desesperados. Então, aonde entra aquela parte, o silêncio não significa ausência. Jesus estava com eles no barco, Jesus estava presente. E quando Jesus está na situação, ou no barco, ou na minha ou na sua situação, não significa que nós não vamos passar dificuldades. Não significa que nós não vamos passar perto, não significa que nós não vamos passar pelo dia mal. Não, pelo contrário, vamos passar sim. Mas não significa que nós vamos estar sozinhos. Não significa que um silêncio, que nem no caso Jesus estava dormindo e os discípulos estavam apavorados, não significa que o silêncio, o sono de Jesus não foi sinônimo de abandono, não. Porque eles clamaram, né? E Jesus levantou e foi lá e acalmou o vento, o mar, a tempestade, tudo se fez bonança ali naquele lugar. Há uma paz que continua mesmo quando as ondas insistem em dizer ao contrário. Quando Cristo está no barco. Talvez o maior milagre não seja o céu voltar a ficar azul. Talvez seja descobrir que mesmo quando tudo parecia perdido, Deus nunca deixou de estar no barco. Nem todo dia bonito tem o céu azul. Às vezes, um dia nublado que prepara para a beleza do amanhã. Forte, né? Quer dizer para você que se você está vivendo um dia nublado, não se desespere. Não pense o pior. Não imagina que você vai ser engolido pelas ondas, pelo vento. Não, porque você não está só. Os dias nublados existem para nós confiarmos um pouco mais. Confie um pouco mais. Confia. Confia porque você não está só. É como eu falei aqui agora há pouco. Esses dias nublado nos convida a confiar mais do que enxergar. Às vezes nós estamos vendo só aquilo que está à nossa frente. E tudo que precisamos é confiar mais enquanto estamos passando os dias nublados. Fique com essa palavra no seu coração, confia, você não está só. Beijo!